boa noite a todos. Eu sou o Mathieu, cofundador do Le Wagon Brasil, bootcamp de programação. E hoje à noite tem mais um Wagon Talk com Daniel Gomes da Nexus. Bem-vindo. Obrigado. Que vai um pouco nos contar a história dessa fintech. Fintech bem a palavra da moda, mas tem vários tipos de fintech. O que eu acho engraçado é ver que eu trabalhei com música. Eu lembro que nos anos 2000, quando o Napster saiu, todo mundo tirava sarro das gravadoras que não tinha entendido o futuro, que o futuro era digital, e todo mundo e agora está acontecendo com todos os caras que tiravam sarro, porque está atacando o banco, táxi, viagem, bom, viagem já morreu, etc, etc. Então, você faz parte justamente desses bárbaros que estão tentando invadir o território dos tradicionais. Eu acho que é isso. É uma palavra que está muito na moda, fintech. Hoje em dia ainda a mídia coloca dessa forma a fintech contra os bancos, como se fosse uma competição mesmo. Mas você um não acha fato. que é? Acho que não tanto da forma que é colocado. Eu acho que é um fato que o mercado financeiro é um dos que está recebendo essa disrupção mais tardia. Isso é um fato. Agora, que quer dizer que é fintech contra os bancos, que é fintech vão matar os bancos, eu não acredito tanto. Eu acho que vai ser um movimento... Você não acredita ou você tem medo de ser muito vindicativo e de fazer medo para um cara que é potente? Não, de fato eu acho que Bom, se você olhar o próprio modelo das fintechs aqui no Brasil, a gente depende do sistema financeiro, a gente depende dos bancos. Por ser um mercado regulado, eu acho que é muito complicado esse posicionamento, por uma questão realmente política, mas nem é isso mesmo. Eu acho que as fintechs dependem dos bancos hoje, então não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. A gente não pode ser tão agressivo como, por exemplo, o Uber foi. Vamos chegando e regulação depois a gente vê, vamos mostrar o benefício do produto e depois o cliente vai estar do nosso lado. É um mercado diferente. Eu acho que vai acontecer mudanças, elas estão acontecendo, mas eu acho que talvez de uma forma menos brusca do que outros mercados. Entendi. Voltando para trás, nos conta como que nasceu a ideia e qual que é a ideia do Nexus. Legal. Bom, a ideia da Nexus é ser uma plataforma de empréstimos para empresas, para pequenas e médias empresas, mas é uma plataforma peer-to-peer. Então, ao invés da Nexus ser, agora a gente é um banco, vai emprestar para as empresas, não, a gente só vai conectar as pequenas e médias empresas com investidores. Então, basicamente é o seguinte, a gente acha um absurdo, e até como começou isso, né? Eu sempre achei um absurdo o fato de a gente ter aqui no Brasil poucos bancos, 4, 5 bancos, com mais de 80% do mercado, e aí cobrando taxas super abusivas. Isso não é só para a empresa, né? A empresa acabou sendo o nosso segmento, mas tanto para a empresa quanto para a pessoa física. E a proposta da Nexus, que é de qualquer outra plataforma peer-to-peer, é fazer essa desintermediação. Então agora eu dou o poder de decisão para o investidor que está na outra ponta. Se ele quer correr um risco de 25% ao ano, ele vai correr um risco de 25% ao ano, que é mais do que ele está ganhando no banco, para emprestar para aquela outra empresa que ele confia, para emprestar para aquela outra pessoa que ele confia. Então é basicamente tirar o controle do sistema financeiro da forma que ele é hoje e passar o controle para o cliente final. Entendi. E a ideia veio... Você estava na Inglaterra. Isso. Vou contar um pouco do meu background e fazer esse link. Bom, eu me formei em engenharia elétrica. Eu não sou o CTO, eu sou o CEO, mas eu me formei em engenharia. Nunca trabalhei com engenharia aqui no Brasil, na USP, na Poli, mas nunca trabalhei com engenharia. Desde o início, assim, do meu terceiro ano de faculdade, eu já vi, acho que isso não é para mim, mas é melhor eu pegar o diploma e seguir do que começar do zero. Então, eu já fui direto no mercado financeiro, eu trabalhei um tempo no Itaú, depois eu fui trabalhar em uma boutique de investimento, trabalhei com M&A, trabalhei na Rio Bravo, trabalhei em algumas operações de project finance, financiamento de projetos de infraestrutura, alguns projetos de fusões e aquisições. E foi para mim uma experiência muito valiosa, aprendi muita coisa, mas em pouco tempo, em 2 anos, eu já senti legal, a curva de aprendizado já está começando a chegar num platô. Não é isso que eu quero fazer para a minha vida toda. Eu sempre tive até um histórico de empreendedorismo na família, sempre tive essa vontade de empreender. E então surgiu a oportunidade de eu fazer um curso em Londres. Então eu pedi demissão do meu trabalho, isso em 2014, começo de 2014, pedi demissão do meu trabalho e fui para Londres fazer um Master de Empreendedorismo e Tecnologia. Então basicamente queria entrar
nesse meio de startups. E eu vi esse Master como essa oportunidade, para não chegar também de paraquedas sem ter essa ponte. E foi uma oportunidade excelente. A universidade que eu estudei, a College London, de fato te insere nesse meio, te apresenta para fundadores, investidores, você começa a entrar no meio. E nessa oportunidade eu vi as plataformas, principalmente a Zopa, que a Zopa foi a primeira plataforma de peer-to-peer do mundo. Então eu comecei inglesa, né? Que é inglesa. Então eu comecei, isso foi em 2005 que ela foi fundada. Comecei a estudar a história dessa empresa, então eu vi a história de outras empresas como a Funding Circle, a RateSetter. Então, e aí eu me perguntei, né, como que a gente não tem nada disso no Brasil? Onde as taxas são as maiores. Exatamente. No Brasil a gente tem essas taxas absurdas. Lá para você ter uma ideia, a taxa praticada ali é de 2%, 3%, uma plataforma de peer-to-peer é de 6% ao ano. É uma diferença, se você pensar proporcionalmente, mas aqui no Brasil eu vi que tinha uma oportunidade muito maior, de fato trazer um valor ainda maior para o consumidor. E aí eu comecei a estudar esse mercado. Me deparei com a história da Fairplace, que foi a primeira plataforma de peer-to-peer no Brasil em 2010, que teve um crescimento absurdo, chegou a ser, se eu não me engano, a quarta maior plataforma do mundo em alguns meses de operação, mas ela foi, até por ter sido a primeira, né, talvez com menos rigor do ponto de vista jurídico, do ponto de vista regulatório. Então ela teve problema com o Banco Central, o Ministério Público, que forçaram o fechamento. Então em alguns meses ela cresceu muito e foi obrigada a fechar. E aí, acho que por esse caso, assusta todo empreendedor, né? Claro. Se envolver com o Ministério Público, o Banco Central. E teve um hiato aqui nesse histórico de plataformas de empréstimo e de peer-to-peer aqui no Brasil. E aí esse movimento começou novamente em 2013, 2014, com algumas plataformas surgindo. E aí então, voltando na ordem cronológica, né? Então nesse momento em Londres comecei a estudar o mercado, conheci um dos meus cofundadores lá, que é o Nicolas, e aí junto a gente... o Nicolas é paraguaio, mas ele já morava em Londres há um tempo, já tinha morado no Brasil também, fala português. A gente estava os dois assim, estudando lá, ele trabalhando, mas com vontade de voltar para fazer alguma coisa aqui. Começamos a se apaixonar pelo problema, mais até pela solução, eu falo é pelo problema que a gente se apaixonou, viu? A gente precisa fazer alguma coisa para resolver isso, tem muita oportunidade aqui. O que exatamente, não sei, mas é um problema muito grande. O mundo está mostrando que tem solução. Como você definiria o problema? A falta de financiamento para a empresa, de um lado? Nem a falta, as taxas abusivas e a concentração bancária. Na verdade, a taxa é a consequência da concentração bancária. Então, o problema é essa concentração. Tá precisando ter novas alternativas, alguém desintermediar para trazer o benefício da concorrência, baixar preço, etc. Por que você se atreveu a lançar isso, apesar daquele sinal vermelho do Fairplace, que tinha sido proibido de atuar, basicamente? Sim. Você acha que mudou alguma coisa na lei? Você sentiu que ou você simplesmente pensou, vamos tentar e vamos ver o que acontece? Não, a forma que a gente fez ela foi diferente. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi, então vamos estudar para ver se tem alguma forma que se adeque à lei, totalmente segura de fazer isso. Não é uma possibilidade ficar à margem da lei, porque ficar à margem da lei no sistema financeiro enfim, gravíssimo. Mas às vezes terá incógnita, tipo, não tem lei, mas também não está escrito que pode, não pode. Mas no nosso caso, então, o que a gente fez? A gente contratou um assessor jurídico especializado em mercado financeiro para preparar um estudo, fazer um posicionamento a respeito disso. Então a gente viu, existe sim um caminho, que não foi explorado naquele momento. O empreendedor na época, acho que tem todos os méritos, mas a forma que ele fez não foi, acho que, com esse rigor do ponto de vista regulatório. E esse novo movimento de fintechs de empréstimos, todas foram seguindo já um modelo muito mais sólido, muito mais... E o Banco Central já se posicionou sobre o assunto, falando que pode, que é... Já. Então, como é que acontece esse movimento? Acho que vale até explicar por cima como é que a gente funciona hoje. Tanto a Nexus como qualquer outra plataforma de empréstimo no Brasil, na verdade, são correspondentes bancários. Então, sempre tem uma instituição financeira parceira que a gente está tendo todo o contato com o cliente, trazendo o benefício e até encontrou uma forma de repassar o risco da operação, aí que está o brilho, mas sempre tem uma instituição financeira assinando. Ou seja, está dentro do sistema financeiro e a Nexus é um correspondente bancário.
Tá. Então, essa é a forma... Você não pode se tornar uma instituição financeira. Então, sim, agora a gente vai poder. Quer dizer, sempre pôde se tornar. Você precisa de quantos bilhões de reais de capital? Essa é a questão. Até hoje é muito caro, então você precisa de alguns bons milhões. Você precisa provar que tem conhecimento para ser diretor de uma instituição financeira, conhecimento prévio, experiência com isso, e é um processo que demora muito. Mas o Banco Central, felizmente, está se posicionando a favor. Então ele criou até uma consulta pública agora, recentemente, para regular isso. Ou seja, eles estão criando uma nova categoria de instituição financeira, muito mais simples, menos exigências, tanto de capital quanto de demonstrativos que você precisa apresentar. Então, na verdade, adequando as exigências ao risco que está expondo. Então, o Banco Central tem o objetivo de não expor o sistema financeiro a um risco sistêmico. E como essas plataformas não expõem, por alguns motivos, tem menos exigências. Então, o Banco Central já se posicionou que, a forma que a gente faz hoje está totalmente dentro da lei, mas ele quer ajudar a fomentar. Então, está criando uma forma nova, mais eficiente, que cria independência. E isso está hoje... Falando de risco, se eu faço uma poupança no Nexus, um contrato de 1 ano para uma empresa, o risco é meu. Tá, vocês explicam bem que se a empresa que eu escolhi venha a falir, eu perdi meu dinheiro. Ou é da Nexus? Não. Não, o risco é do investidor. Tá, e não tem garantia. Não tem garantia. Tá. Então, assim, esse é um ponto bem importante. Muita gente não está preparada para esse tipo de investimento. Então, o que a gente faz? E você não tem que selecionar só os investidores qualificados? Como que vocês têm direito a oferecer isso para todo mundo? Então, não é só para investidor qualificado, mas a gente faz um que a gente chama de perfil de suitability, que é um perfil que eu entendo, eu pergunto para o investidor algumas coisas a respeito do modelo para ver se ele entendeu o risco, pergunto a respeito do patrimônio que ele tem, quanto que ele pretende investir, qual é o apetite de risco, e aí, dependendo das respostas que ele dá, eu falo, não é para você, volta depois, explica o porquê, e aí só uma parcela é de fato apta a investir. Então não entra na regra do investimento qualificado, né, que o investidor qualificado hoje precisa ter 1 milhão de investimentos. Não entra nessa regra, mas a gente criou por critério próprio um filtro para ter certeza de que o investidor que está lá está sabendo do risco. E aí a gente coloca, né, o próprio produto em si ele é modelado para evitar que o investidor tenha perdas. Então a gente cria mecanismos que incentiva e até força a diversificação do investidor. Então, se o investidor coloca em 10, 20, na verdade 20 é um número que a gente fala que é bom, a partir de 20 empresas você está bem diversificado. Então a gente cria mecanismos para facilitar que esse investidor crie essa carteira. E hoje os investidores que a gente tem que estão bem diversificados, que é a grande maioria, eles estão com retorno médio de 23%, 24% ao ano. Então a gente está num cenário que a Selic está caindo, chegando aí em 8%, 7% ao ano, e nossos investidores estão tendo um retorno de 23% ao ano. Mas, eu já tentei pessoalmente investir na Nexus, não conseguia. Tipo, uma demanda que se você não está nos 3 minutos que abriu o negócio, não entra mais. Agora tem uma aberta, se você tentar agora você consegue. O pessoal me falou, mas não tive tempo. Mas então, parece que o problema do seu crescimento não vem da demanda para investir. Provavelmente do lado da seleção das boas oportunidades. Isso. Você vai me falar, não sei. Exatamente. Hoje esse é o gargalo. Então, assim, a gente considera que a gente está num momento até temporário, tem toda essa incerteza regulatória, a gente está oferecendo um produto de risco para o investidor que eu ainda não estou conseguindo, por exemplo, uma coisa que a gente pretende é encapsular em portfólios, diminuir esse risco, poder oferecer para mais investidores. A gente ainda não está oferecendo esse tipo de serviço, porque o número de empresas ainda é pequeno, a gente está financiando 10 empresas por semana. Por falta de empresas boas. E aí, então, por isso, a gente está nesse momento temporário, que a gente filtra os investidores que podem investir, permite só que alguns possam investir, e mesmo assim, aqueles que podem, eles brigam pelas oportunidades que estão lá. A gente tem mais investidores do que empresas. Hoje, a gente financia cerca de 1% das empresas que aplicam. Então, para eu fazer 30 empresas por mês, a gente tem 3 mil empresas que estão se aplicando. Precisa ser analisado. Por quê? Porque como o investidor está correndo risco... E do lado da empresa, ela vai para Nexus porque vocês são mais barato que a agência Itaú da esquina? Ou qual que é a sua... Também, mas a grande proposta de valor é a facilidade. Então, é tudo online,
não tem assinatura de contrato, vai aqui, leva a SEDEX, a velocidade. Então, em 7 dias ele consegue o desembolso no momento que ele é aprovado. A aprovação demora cerca de 3 dias se ele tem todos os documentos em mão. Então, em 10 dias, do dia que ele faz o cadastro, se ele tem os documentos em mão, em 10 dias ele está com o dinheiro. Isso é muito raro em outros tipos de financiamento sem garantia. Então, a gente tem um empréstimo sem garantia, uma taxa que é melhor, mas a gente já sentiu que não é isso que pega a mesma dor do nosso cliente, mais rápido, tudo online, e a transparência. Isso é uma coisa que a gente sente muito. As empresas que são recusadas, elas dão um feedback positivo devido ao processo, à transparência. Então eu falo, infelizmente você não foi aprovado porque, enfim, explica o motivo e dá um dica, um conselho. Eu aconselho que você comece a trabalhar de tal forma, seus números estão bagunçados, assim você vai ter acesso a crédito no mercado. Só essa transparência e a agilidade na resposta já faz com que a gente tenha feedback positivo mesmo em negativação. Entendi. E a análise das oportunidades de empresas, como que funciona? Tem ainda muito análise humana ou já é um algoritmo mágico que fala vai ser essa? Não é tão simples assim. O nosso processo ele tem as 2 etapas. A primeira etapa, que é a etapa automática. Então, como eu te falei, imagina o nosso funil, que são 3 mil empresas por mês para a gente financiar 30. Então, a gente não vai analisar 3 mil manualmente. Não. Então, a gente tem algoritmos que vão filtrando as empresas, utilizando alguns algoritmos são próprios, a gente obtém alguns dados de terceiros, passa nos nossos algoritmos, e esse funil ele vai ficando cada vez mais complexo conforme vai descendo. Até chegar numa etapa, que é a etapa de análise de crédito. Aí sim, a gente tem hoje o que a gente chama de mesa de crédito mesmo, que são analistas que olham os documentos da empresa, na verdade, olhar os documentos não é olhar os documentos. Entra em contato com a pessoa? Entra em contato. Hoje a gente sempre entra em contato, uma ligação. Não faz visita, mas faz uma ligação. Então, a gente deixa todas as informações mastigadas para o nosso analista de crédito. Então, ao invés de ele pegar aquele bolo de documento, igual é numa mesa de crédito tradicional, ele já tem todas as ferramentas que ele precisa para rapidamente entender a empresa, pega o telefone, está no sistema já, faz a ligação, tira as dúvidas que precisa tirar e já toma a decisão de aprovação ou rejeição. Para um comitê, né, aprovação ou rejeição. Então, mesmo essa parte que é manual, a gente criou um sistema para ser eficiente. Então, hoje a gente tem 2 pessoas que fazem isso e a gente já financiou está chegando agora perto de 20 milhões. Então, mesmo a parte manual, a gente está montando, tem toda a preocupação de ser escalável, né? E como que está a sua traction? Não sei se você quer dividir os números, você falou que você tem mais ou menos 30 empresas por mês hoje? Hoje está por volta de 30 empresas por mês. E quanto era 3 meses atrás? Quanto você imagina vai ser daqui a 3 meses? A gente está com 1 ano de operação. Então, eu contei essa história que a gente começou em 2014, até acabei pulando uma parte da história. A Nexus ela tem história internacional já também. A gente lançou, antes de lançar aqui, a gente lançou no Paraguai. Então, o meu sócio é de lá. Quando a gente estava em toda essa questão regulatória, estudando, procurando o parceiro, a gente viu que no Paraguai podia fazer o peer-to-peer puro, igual é na Inglaterra, por exemplo. Então, a gente lançou lá, foi um piloto, um MVP, que a gente quis testar algumas coisas, principalmente relacionadas a produto. Então, a gente lançou lá para depois entrar no mercado aqui. E continua rodando lá? Continua rodando lá, mas com um foco de crescimento menor. Nosso esforço está muito mais focado aqui. Mas aí, então, só fiz esse parênteses, a operação aqui no Brasil começou em setembro de 2016, há 1 ano e 1 mês. Então, a gente começou fazendo, 4 operações por mês, 300, 400 mil por mês. Em fevereiro desse ano, março, a gente já estava fazendo alguma coisa em torno de 1 milhão por mês. Agora a gente já está fazendo perto de 4, nos últimos meses a gente fez 3,5, 4 milhões. Esse mês a expectativa é mais do que isso. Então está um crescimento interessante. A nossa perspectiva é fechar o ano batendo 6 milhões por mês. Dezembro agora fechando 6 milhões por mês. Então é um momento assim de bastante exploração de canais. Quais são os canais que a gente vai focar, quais são os unit economics de cada canal, do funil como um todo. Então a gente tem todo esse foco também de não crescer, não é só crescer, é crescer olhando para frente, montar um modelo escalável, trabalhar... E vocês não deixam de ser uma marketplace, então tem que crescer os 2 lados. Exatamente. Não adianta criar muita expectativa do lado do cara que vai botar uma grana se
só tem 2 segundos que você pode investir por semana, porque exato. cresceu do lado do... Exatamente. Hoje o gargalo de crescimento é a empresa. Por um lado é um problema bom, porque pelo menos a gente tem a demanda dos investidores, mas esse trabalho vai ser constante de balancear, né, como qualquer outro marketplace. Ok. Vocês levantaram fundos ou como foi financiada essa operação até agora? No início foi capital próprio, então capital dos sócios. Alguns meses depois teve o famoso FFF, né? Família, amigos. Qual que é o último F? Tolos. Fools. Okay. E depois a gente entrou na Oxigênio Aceleradora, então a gente recebeu o aporte da Porto Seguro. E esse ano, em abril desse ano, a gente fez uma rodada com investidores anjo. Então a gente ainda não tem nenhum fundo de venture capital mesmo, a gente só tem investidores anjo e a Porto Seguro também, que foi o deal da aceleradora. E por ter começado essa jornada de levantamento de fundo e tal, como que você acha que é o ecossistema brasileiro? Porque muita gente fala que está bombando, mas ao mesmo tempo está difícil levantar fundo. Isso você ouve em qualquer lugar, mas o que você achou da experiência? Foi complicado? Você acha que está maduro? Você que vem desse mercado também de M&A? Assim, acho que eu ainda vou passar por muitas experiências, talvez daqui a um tempo eu possa responder essa pergunta com mais propriedade, mas até o estágio que a gente está, a minha sensação hoje o mercado de seed, então até pré-seed, aceleradoras, está um mercado muito bom, hoje tem muita opção. O investimento anjo também, então hoje eu acho que tem bastante, pelo menos aqui em São Paulo tem bastante investidor anjo, tem bastante gente que está começando e tal, e anjos do Brasil e outras instituições que colocam esses anjos juntos, eles vão se educando, então acho que é um estágio que também tem bastante investimento. Agora, a etapa que a gente está chegando agora, que é a etapa de venture capital mesmo, fundos maiores, que eu ainda talvez não tenha propriedade para falar, mas claramente é uma dificuldade já muito maior, né? Então já reduz o número de fundos, as opções são menores, mas aí se a gente falar de novo daqui a alguns meses eu vou poder falar mais. Tomara. Vocês já começaram a buscar a Series A ou ainda não? Ainda não, a gente está começando o planejamento agora, as definições para começar nos próximos meses. Entendi. Galera, vou deixar vocês também fazer perguntas sobre isso. Você falou, vou fazer uma outra, quando você pensa nisso, você falou que no Paraguai era um sistema regulatório parecido com a Inglaterra, quer dizer, super fácil de entrar. O Brasil ainda está difícil ou já se formalizou do tipo que você viu na Inglaterra? Sim. Acho que o ponto é o seguinte, na verdade o sistema financeiro brasileiro, ele é bem regulado, em geral uma regulação boa, mas acaba sendo restritivo em alguns pontos. O mercado paraguaio ele é muito mais aberto. Então, para a gente foi enfim, mais fácil começar lá, mas o que não quer dizer que a gente não teve problemas com os incumbentes. Então, assim como aconteceu nos Estados Unidos, na Inglaterra, não tinha uma regulação específica e quem estava lá falou, o que esses caras estão fazendo está errado, alguém para isso. Então, a gente teve problemas lá. E aí, um caso muito legal é que a gente conseguiu mudar a lei. Então, a gente teve problema no Paraguai, a gente brigou e ajustou para que lá fosse permitido. No caso, o problema que a gente estava tendo lá estava sendo acusado de oferta pública. Então, a gente conseguiu colocar lá na lei que crowdfunding desse tipo, né, com os detalhes, não é oferta pública. Então, foi um case bem interessante, a gente teve dificuldades, teve vários gastos e custos jurídicos e tal, que, enfim, é uma dor de cabeça, porque o que você não quer nesse momento é ter que gastar dinheiro com isso, mas foi um case legal. Aqui no Brasil já é um mercado mais maduro, mais regulado, e então a forma que a Nexus encontrou é uma forma que a gente está tentando se encaixar. Então a gente está se encaixando numa lei que foi feita para um mundo que nem existia internet. Para você ter uma ideia, o correspondente bancário, que a Nexus é aquela figura do pastinha, o cara que vai no banco e fala, consegui esse cliente aqui. Esse cara, pela lei, ele precisa andar com um crachá escrito, eu sou correspondente bancário da Caixa Econômica Federal. Tem uma série de outras regras. Cadê o seu crachá? Então, eu acho que esqueci hoje aqui. E aí, o que a gente faz? A gente faz a analogia disso para o mundo digital. Então, por exemplo, o crachá virou o quê? O rodapé do site.
todo lugar no rodapé do site está escrito, sou correspondente bancário, anexo correspondente bancário da instituição financeira, tal. Então, assim, só que nesse ajuste... Com quem você ficou fazendo parceria? Hoje a gente é de uma instituição que se chama Socinal, uma instituição financeira pequena do Rio de Janeiro, e da Porto Seg também, que é da Porto Seguro, a gente é correspondente bancário. Foi difícil encontrar? Foi difícil porque a gente estava também bem, enfim, restritivo. A gente sabia bem o que a gente queria. Então, precisa de uma parceria, a gente não estava disposto a aceitar qualquer coisa também. E sim uma parceria que fosse estratégica, que tivesse alinhada com nossos objetivos. Então, foi um tempo, foram alguns meses aí, quase um ano de conversas, conversei com mais de 20, 30 instituições financeiras e aí tem cara que, legal, mas eu quero ter 70% do seu negócio. Tu escuta de tudo e aí finalmente a gente conseguiu fechar uma parceria que satisfizesse. Ótimo. Pode ir. Você tem uma formação em engenharia, formado pelo lado financeiro, entendo que você mais especializado na área de negócio e pouco especializado na área de tecnologia. Certo. Como você enfrentou esse problema de tecnologia? Você tem uma plataforma muito bem desenvolvida, como foi esse caminho? A resposta é esse cara que está entre eu e você. Então, nós somos em três fundadores, né? Eu, o Nicolas, que eu já mencionei, e o Murilo. O Murilo entrou logo no início do projeto também. Ele é o CTO. Enfim, ele já tinha experiência também. Depois, acho que de repente ele falar um pouco aqui também, mas ele já tinha experiência com startups, já tinha trabalhado em outras empresas e toda a parte de tecnologia, desenvolvimento, arquitetura é com ele. Você falou que você aprova 71% dos incumbentes. Qual é a deficiência, o problema mais comum que você vê das empresas para não conseguir estimular o funcionamento? Assim, o grande volume que é rejeitado não é nenhuma questão de crédito, é uma questão de estar fora do nosso público-alvo. Então a gente tem um público-alvo bem definido. Um dos parâmetros, por exemplo, é a idade da empresa. A empresa ela tem que ter pelo menos um ano de história, né? A Nexus hoje ela não financia empresas tipo, tem um projeto, tem uma ideia. Não, é um empréstimo de capital de giro, então você tem que ter um histórico. E aí muita empresa aplica e não tem um ano. A mesma coisa acontece com o tipo da empresa, né? A gente hoje não trabalha com microempreendedor individual. A gente trabalha com empresas que faturam acima de R$250 mil. E aí tem muita MEI que aplica. Então a maior parte mesmo, grosso, por número ser tão feio assim, 1%, é empresas que simplesmente estão fora do público-alvo. E é difícil você fazer uma divulgação que não chegue nessas empresas. Qual que é o perfil típico, o tamanho de empréstimo e o tamanho da empresa? O típico é um empréstimo de R$100 mil para uma empresa que fatura 2 milhões ao ano, 2, 3 milhões ao ano. Esse para capital de giro, principalmente? Para capital de giro, isso. Hoje a gente não atende, tipo, a empresa que está sem acesso ao mercado. Não, é uma empresa que ela tem acesso ao mercado, mas ela está mal precificada. Então ela está... Seja porque ela tem um histórico muito recente com o banco que ela atua, por essa concentração bancária mesmo que a gente estava citando. Os bancos, geralmente, eles só trabalham com quem é correntista. Então, o cara abriu uma conta no Santander desde o início, está há 3 anos lá, e é o único banco que ele vai ter crédito. E, por isso mesmo, a taxa está altíssima. E aí ele vem aqui, chega na Nexus, consegue uma taxa menor, rápido, com menos burocracia. Então, esse é o alvo. Tentando simplificar, se eu entendi bem o seu negócio, é uma plataforma que empodera com as suas restrições, limitações de foco, empresas que têm dificuldade de ter crédito ou têm dificuldade de ter dinheiro e aportar dinheiro na sua empresa. Resumindo dessa forma burra, você consegue enxergar alguma ameaça, oportunidade em termos de ICOs? Isso é uma plataforma. ICO também pode ser embutido na sua plataforma de uma forma. Como é que você enxerga isso, essa outra forma de captar dinheiro do mercado com risco menor, etc? Bom, pensando bem para frente, eu acho que pode ser algum tipo de ameaça, porque, querendo ou não, como você falou, é uma fonte de captação, mas eu acho que acaba impactando mais plataformas de equity crowdfunding, ou que
Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos de plataformas que estão funcionando bem. Eu acho que é uma concorrência mais direta a esse tipo de negócio em que você vira sócio. Mas, e como a gente trabalha com empresas mais tradicionais, né, então um berçário, um pequeno restaurante, uma pousada, essas empresas, acho que é menos realista a gente pensar que vão ter SEOs e vão ter, enfim, sócios pulverizados. Mas, sei lá, pensando mais para frente mesmo, pode vir a ser um tipo de ameaça. Desculpa, era esse menino antes, desculpa. Vai. Em relação à questão do risco, né, que foi o que me intrigou mais, vocês fazem algum tipo de investigação patrimonial, ou simplesmente seguem esses critérios numéricos que você mencionou, e ramo de empresa, etc. Como é que se garante que o investidor não terá risco, visto que o crédito digamos, cedido com juros baixos, né? Então, de que forma que isso Então, assim, não se garante, existe o risco sempre, mesmo quando a gente fala operações sem risco, tem um risco, mas e nesse caso é um risco considerável, um risco relevante. Mas o que a gente faz para isso, para ser um risco controlado e bem precificado? Aí eu acho que isso é importante. O risco existe, a inadimplência vai existir. Se a gente está fazendo 30 operações por mês, daqui a pouco a gente quer fazer 100, 200, vão ter empresas que não vão pagar. Mas o risco tem que estar bem precificado para, ainda assim, o seu retorno ser positivo. O que a gente faz para isso? Então tem um processo que é bem rigoroso, por isso esse 1%. Tem essas questões cadastrais que eu falei, que acaba tirando o maior volume, mas, descendo mais no funil, a gente entra em questões bem específicas de crédito. Então, eu olho todo o endividamento que as empresas têm no mercado, o histórico, se ela está pagando em dia ou não. O quê? Passivos processuais. Sim, total, passivos processuais. A gente checa os tribunais de justiça, a gente checa os birôs de crédito. Então, assim, a análise ela não fica devendo em nada para uma análise tradicional de um banco. Na verdade, ela é uma análise mais precisa. E esses dados são de fácil acesso? É tudo API ou como funciona? A maior parte deles, sim. Não deveria ser para você a pergunta, mas... Sim. Mas é muito scraping de... Existem alguns scraping, a gente faz de tudo. Tá. Mas a maioria é API. Que bom. Isso é um sinal de, um mercado maduro também. Claro, sim, com certeza. Hoje a gente está vincado em, sei lá, talvez uma dezena, um pouco mais de parceiros de provedor de dados. Então, desde alguma coisa simples como o API da Receita Federal, que busca esses dados cadastrais, desde birô de crédito, um provedor de dados de redes sociais, então o cara checa ali em redes sociais, quando foi criada a conta, e-mail também, então quando foi criado o e-mail, se esse e-mail está envolvido em coisas fraudulentas, tanto para fraude como para crédito. Todo aquele funil que eu falei que é automático, tem ali mais de uma dezena de parceiros, fora as coisas que a gente tem tudo dentro de casa para buscar dados. Tem uma pergunta atrás, pode ir. Qual a taxa de inadimplência e, se ela existe nessa operação agora, como você faz para cobrar essa empresa? Hoje a nossa taxa de inadimplência ela gira em torno de 3% a 4% da carteira. Para esse segmento é uma taxa muito boa, a gente está com performance melhor do que o mercado em geral. A cobrança ela funciona assim, então toda a cobrança até 60 dias ela é feita pela Nexus, então a gente prefere manter dentro de casa. Primeiro que ainda é um volume baixo, né, um número baixo, então a gente acaba aprendendo muito, acho que todo mundo sabe muito bem, nada melhor do que você estar falando com o seu cliente para entender o que está acontecendo, então a gente está preferindo manter isso dentro de casa. Assim a gente garante também que o tratamento é bom, não é só porque o cara está atrasando que também vai sair tratando mal. E quando passa de 60 dias, aí a gente tem um parceiro, um escritório especializado em cobrança, contencioso, que fica responsável por essa cobrança e ele vai ser remunerado, então um percentual do valor recuperado vai para esse escritório, o restante vai para o investidor. Então o investidor, ele não tem a dor de cabeça de, putz, agora eu preciso ir atrás do cara e tal. Não nada para perder dele. Não, ainda não. Você tinha uma pergunta? Sim. E como você faz para formalizar a operação entre o investidor e a empresa? Qual é o instrumento? Tem Sim. os dois?
Hoje a gente tem 2 instrumentos, né? Na verdade 3 instrumentos. A gente tem a cédula de crédito bancário, o CCB, que é quem faz o empréstimo com a empresa, e aí aquela estrutura que eu falei que tem uma instituição financeira. Então, na verdade, esse empréstimo é entre a instituição financeira e o tomador. Na outra ponta, a gente tem um investidor comprando um RDB, um recibo de depósito bancário, um papel de investimento, e a gente tem um terceiro documento, que é um termo de vinculação. Esse termo de vinculação, ele vem de uma normativa do Banco Central que fala: você pode vincular as 2 operações, uma instituição financeira pode vincular as 2 operações, e nessa vinculação ela colocar as condições, como por exemplo, o pagamento desse papel de investimento ele está condicionado ao pagamento pela empresa. Então esses 3 documentos é a forma que a Nexus hoje opera. Mas é aquilo que a gente estava falando, não é o modelo mais eficiente. A gente está aqui encaixando as coisas que foi feito para um outro mundo. Mas é tudo online? É tudo online. Todas as assinaturas online. E leva quanto tempo para o investidor finalizar? Ele tem que fazer uma transferência e assinar tudo isso? O processo funciona assim. Hoje a gente está fazendo todas as rodadas na segunda-feira à noite. A gente descobriu que é um horário bom para os investidores. Tem gente não, né? Todo mundo trabalha durante o dia, etc. Então, segunda-feira, 10 da noite, a gente solta as empresas. Geralmente fecha em minutos, ou às vezes fica até terça. E aí os investidores começam a transferir na terça e tem até quarta. Quarta-feira acaba o período de investimento, aí a gente faz o fechamento dessa operação e gera os contratos. Aí a gente deixa dois dias, na quinta-feira gera o contrato, deixa até sexta para o investidor, para o tomador assinar o contrato, porque o investidor ele nem precisa assinar o contrato, porque ele já assinou no começo uma procuração para a Nexus falando o que eu investi e fizer a transferência quer dizer que eu tenho interesse de investir nesses termos e condições, etc. Então só o tomador precisa assinar para cada operação. Até sexta o tomador assina e na segunda-feira é feito o desembolso. Então aquele ciclo de 7 dias que eu te falei é segunda a segunda, passando por essas etapas. Então a empresa ela ensina uma CCB como seu parceiro bancário. E atrás dessa CCB você vai ter um investidor ou vai ter vários investidores? Vários investidores. Vão ter aqueles N investidores. Se, por exemplo, uma operação de 100 mil, entram 50 investidores, cada um com 2 mil, aí tem 50 RDBs. Tem uma CCB com a empresa e o banco tem N RDB com os investidores em termos de... E todos eles estão vinculados no que a gente chama de operação ativa vinculada. E aí a gente fecha um pacote. Isso é uma última pergunta. O banco, esta operação, como ela está tanto o passivo como o ativo vinculado juntos, ela pode tirar isso do balanço dela ou isso utiliza o balanço dela? Não, tira. Tira do balanço dela. Isso. Na verdade, tira do balanço assim, não é tão simples. Tem para fins, por exemplo, de Basileia, de indicadores de alavancagem, isso sai do balanço. Isso fica no balanço da instituição financeira, mas sai para a maioria dos fins que uma instituição tem problema de deixar no balanço. E hoje, qual que é o país onde esse peer-to-peer está mais avançado, em termos de volume? Market share, volume, etc. A China é um mundo à parte. A China tem valores... como sempre. A China tem valores assim, absurdos, e aí tem momentos que você também não confia nos números. É um mundo à parte mais difícil de ser estudado, mas independente disso, é fato que é o mercado com maior volume. Está muito difundido lá. Fora da China, a Inglaterra, o Reino Unido ainda é o maior mercado. Foi onde começou. Por ter começado lá, teve esse apoio, esses ajustes regulatórios mais rápidos e cresceu muito rápido. Hoje o volume que eles transacionam são valores muito altos. Mas tem ideia de porcentagem comparando com o mercado tradicional? É 1%? É menos que isso? Não, eu acho que hoje no Reino Unido acho que daria para estimar que é alguma coisa perto de 2 a 5% dos segmentos específicos, né? Não, e segmentos específicos que eles atacam. Então já é um percentual expressivo. Mas no mundo em geral, a razão do empréstimo e o valuation da empresa é parecido com o que você está executando aqui ou elas são mais agressivas? Você diz valuation, por exemplo, valuation da Nexus numa captação com investidores? Acho que não tenho esse número ainda, mas provavelmente não vai seguir
pelo menos nesse estágio inicial, acho que não seguiriam esses múltiplos. Então ainda é muito cedo o mercado aqui, a gente ainda não tem muitos casos de plataformas desse segmento que captaram valores relevantes para ter um comparativo, mas a gente sabe que o mercado de venture capital em geral, o valuation aqui é muito mais baixo do que é na Inglaterra, que é mais baixo do que é nos Estados Unidos, então o valuation tem a questão geográfica por si só. Em relação à parte dessa manobra jurídica que vocês fazem para poder operar, provavelmente vocês devem ter problema de tributação. Nessa nova negociação do governo, nas próximas fases, esses são os pontos principais. Comenta um pouquinho em relação à tributação, como é que funciona hoje, como é que vocês veem o futuro. Tá, não, muito bom esse ponto. De fato, é um problema que a gente tem hoje. Hoje tem a bitributação, porque na verdade a receita ela entra para a instituição financeira e ela é tributada e ela passa para a Nexus, a gente é tributado. Então, é o que eu sempre falo assim, até hoje, em toda essa experiência da Nexus, circulou muito dinheiro e quem está ganhando muito é o governo. Até agora, as pessoas que trabalham na Nexus estão lá tipo, com valores abaixo de mercado, porque acreditam no negócio e com stock option, sócios idem, colocando dinheiro, todo mundo se esforçando e o governo está ganhando. Menos o leão. Exato. Então isso vai ser um dos pontos que vai melhorar. O que foi colocado nessa consulta pública até tem um problema nesse ponto. Então, da forma que está hoje, o Banco Central criou 2 tipos de instituições, né? A de crédito direto, que você pode emprestar do próprio balanço, e a de empréstimo entre pessoas, que é o peer-to-peer. A de empréstimo entre pessoas, ela está jogando a responsabilidade desse recolhimento para o próprio investidor. Então a gente acha isso ruim, porque o investidor pessoa física provavelmente não vai recolher, vai esquecer e tal, fora que você cai numa tributação de 27% e não uma tributação que geralmente de investimento que é aquela tabela regressiva, que cai até 15%, etc. Então, por exemplo, receita da Nexus vai trazer uma otimização, para o investidor hoje está trazendo uma ineficiência, mas ainda está em consulta pública e a gente está conversando isso para melhorar. Esse é um dos pontos, então, a ser trabalhado. Tem algumas questões um pouco mais conceituais de essa sociedade de empréstimo entre pessoas que está sendo regulada, a plataforma em si não pode tomar nenhum risco. E o modelo que a gente vê geralmente é um modelo mais híbrido, em que é bom que a plataforma tome um risco para compartilhar o interesse, né, alinhamento de interesse com o investidor. Então tem algumas questões conceituais que a gente está... O limite também, o limite que está sendo proposto é de R$50 mil por investidor, e isso em qualquer se tem 2, 3 plataformas, somando que em cada uma tem que dar até 50 mil. A gente tem investidores que têm mais que isso hoje. E uma coisa que a gente fala 50 mil é um valor arbitrário. Pode ser muito pouco para alguém, pode ser muito para quem tem pouco. E então não resolve o problema de não expor a poupança da população. Né? Vocês estão pleiteando entrar com garantidor, né? Acho que é algo não, nesse primeiro momento não. Seria legal. Não ficou muito claro para mim, talvez você tenha falado até no passado, como é que o investidor, né, ele recebe o dinheiro ou ele investe naquela empresa com a intenção de que a empresa, cresça, vá bem, ele ganha a partir de cotas sociais, participação societária, de forma que o investidor? Tá. O retorno do investidor é puramente financeiro. Então, ele não tem participação na empresa. Ele tem um papel de investimento que está vinculado à operação na outra ponta. Então, por exemplo, se a empresa está pagando uma operação de 24 meses, cada vez que a empresa paga, repassa o percentual daquele investidor para ele. Então, ele vai receber exatamente o que a empresa está pagando. Puramente financeiro. A Nexus trabalha sem garantia? Sem garantia real, isso. A gente trabalha sempre com um aval. Como que foi essa escolha? Porque seria, do ponto de vista do investidor, seria melhor com garantia. Por que vocês escolheram pelo sem? Sim. Foi assim, estudando Antes de responder essa pergunta, a gente vê a Nexus muito mais como a grande solução que a gente está trazendo é para o tomador do empréstimo. O maior problema em si é a questão das taxas abusivas e tal. Então, esse é o principal foco. Então, a gente sentiu que essas empresas, o tomador do empréstimo, o problema que ele tem hoje é exatamente esse. Então, tem linhas do BNDES
com taxas muito melhores do que a gente pode oferecer, mas o cara tem que ter garantia real, tem que ter um imóvel, e não é a realidade da maior parte das empresas. Então a gente sentiu que a dor era exatamente essa, era a falta de alternativas de crédito para empréstimos sem garantia. E aí, sentindo essa dor, a gente criou esse produto. Para o investidor, é uma operação de risco maior, com certeza, mas, por outro lado, é um retorno maior. Então, é uma questão de precificar, aquilo que eu falei, precificar bem. Se fosse com garantia, o retorno seria muito menor. Então, a gente precificando bem e o investidor estando diversificado, é uma operação interessante. E aí, falando um pouco da garantia que a gente tem, né? Porque não é totalmente sem garantia, é sem garantia real. Então, sempre tem o sócio da empresa como avalista, e se ele não tem o que a gente chama de respaldo patrimonial, que é patrimônio que é elegível pelos nossos critérios, para ser esse avalista, ele tem que colocar uma outra pessoa como coavalista. Ou seja, e avalista é o quê, né? Se a empresa não pagar, ele é o responsável pela dívida. Isso. O que impede hoje de ter um fundo de empresa para diversificar mais o risco é a legislação? Não exatamente. Da forma que está hoje, dá para fazer um fundo. Por que a gente não gosta muito do fundo? Tem outras empresas que trabalham no modelo similar a Nexus, que trabalham no modelo de portfólio, que é super interessante. Mas hoje a gente prefere não trabalhar porque o principal que a gente vê é a questão da transparência. Então, eu mostro um número muito grande de informações dessa empresa, e é o investidor que está tomando o risco. Então, eu quero que ele escolha se ele quer colocar o dinheiro nessa empresa mesmo ou não. E eu mostro todas as informações. A hora que eu coloco em um portfólio, eu estou basicamente passando a mensagem de que eu já fiz esse trabalho de diversificação para você. É só em você investir. E hoje, com o volume de empresas que a gente tem, não é o suficiente para a gente criar portfólios bem diversificados. Então, é algo que a gente tem em mente, no momento que a gente conseguir criar semanalmente portfólios com um volume diversificado, que a gente possa, de fato, vender. Esse é um portfólio, está bem diversificado, pode colocar o seu dinheiro. Hoje eu prefiro falar, nosso discurso é o seguinte: você vai montar o seu portfólio aqui dentro, escolhendo empresa por empresa. Então, o portfólio de um investidor vai ser diferente do portfólio de outro, e ele vai ter todas as informações, é super transparente. Se você entrar, você vê o faturamento da empresa, as fotos do local, o endividamento. Então, desde informações financeiras até informações qualitativas, e aí o investidor monta o próprio portfólio com base no que ele tem como objetivo. E como que você faz a aquisição de empresa, para divulgar a Nexus para o restaurante, a pausada, tudo que você falou? É muito espalhado, então sim. Difícil. Imagina se não tem dinheiro para pôr na Globo, exato, no Jornal Nacional ainda. Esse é o grande desafio, acho que esse é um dos principais, se não o principal desafio que a gente tem. E a gente está num momento de bastante exploração. Então, a gente já utiliza uma série de canais. O que mais traz empresas hoje são os canais digitais. Então, a gente trabalha muito forte com inbound. Desde o início, a gente teve a iniciativa de realmente montar um blog e começar a criar conteúdo relevante. No início, isso era insignificante. Hoje, já traz um número bem alto de empresas. Enfim, um bom posicionamento em SEO, links patrocinados, AdWords, Facebook. Hoje, esses canais são o maior percentual o que atrai o maior percentual das empresas. Mas não são os únicos. Hoje a gente já trabalha com parceiros, então a gente tem desde parcerias com outras fintechs. Então você vai para uma outra fintech que trabalha com empréstimo com garantia. Aí o cara fala, putz, mas não tenho garantia. Ah, você não tem garantia? Vai para a Nexus. A gente trabalha com parcerias desse tipo. A gente trabalha com consultores. A gente acabou descobrindo no meio do caminho, nessa entrevistas com clientes e na hora do business development, que uma parte dessa cadeia são os consultores. Então tem muita empresa que tem um cara que ela confia, que na hora que ela precisa de empréstimo, ela recorre a esse cara. E aí ele sabe, vai no Itaú, que o Itaú está melhor agora, vai no tal lugar, e aí esse cara está recomendando a Nexus também agora. Essa é uma fonte. Contador também, não? O contador a gente tentou, ainda não conseguiu emplacar, mas o que a gente hoje está trabalhando também são os ERPs. Então a gente tem sistemas e outros serviços que esses clientes utilizam, que a gente ainda consegue obter dados que vão ajudar a análise de crédito. Esse é um outro canal de aquisição que a gente está utilizando. Então é bem diversificado.
valeria a pena ter uma certificação, tipo uma auditoria, alguma coisa assim, para dar um stamp mais forte? Você diz a própria Nexus, no caso, tem uma... Digo isso porque eu vi hoje que vocês mandaram a maneira a respeito do mercado, né? Teve talvez um problema na avaliação. Ah, o errata. Pode acontecer, mas isso poderia trazer um argumento a mais, uma força para a empresa achar esse financiamento, né? Você acha, a médio prazo? Você diz, por exemplo, a Nexus é auditada por uma... Não, cada um é investida. Sim. Analisado por uma terceira parte. Eu acho que analisado por uma terceira parte, talvez é complicado do ponto de vista de velocidade, que é a grande proposta de valor. O que acontece hoje quando a empresa é auditada, em alguns casos a gente divulga e, na verdade, isso impacta positivamente a análise. Mas assim, pode ser alguma coisa a se considerar no futuro, mas eu acho que trazem desafios do ponto de vista operacional, de velocidade e tal, que hoje é a principal proposta de valor. E como que você... Eu tenho uma ideia sobre a resposta, mas vou te fazer a pergunta antes. Como que você explica que a experiência de uso das fintechs, e aí inclui todo mundo, do Nubank, passando para vocês e etc., é tão, distante, de melhor do que as experiências digitais dos grupos tradicionais? Você fala que você acabou de falar que o principal valor é esse canal, e até quem foi recusado acha maravilhoso o processo, apesar de não ter ganhado o empréstimo. O que impede um Itaú, Bradesco, Santander da vida de montar uma plataforma tão eficiente assim, segundo você? Sim. Então, na minha opinião, isso, e aí, né, como você falou, vale para todas as fintechs, é o foco no cliente. E quando eu falo foco no cliente, não é do ponto de vista bullshit, focar no cliente, é no sentido assim de saber quem é o seu cliente e fazer um produto específico para aquele cliente. Então, eu acho muito legal o caso do Nubank. O Nubank, ele sabe bem quem é o público dele, a idade, o que esse cara gosta. Então, monta aquele produto para isso. Quando você compara com a tela de um internet banking, que ela é feita para atender o cara, desde o cara que tem 15 anos de idade até o cara que tem 70, o cara que quer um capital de giro, o cara que quer cartão de crédito. Então, obviamente, você não vai com aquele tanto de botão lá, você não vai conseguir oferecer a mesma experiência do Nubank, que tem um propósito simples para um público específico. E aí, somado a isso, conseguir valorizar de fato esse cliente e na hora que ele precisar de alguma coisa, tá. Mas aí são questões mais específicas talvez até de atendimento. Qual seria a sua resposta? Não, eu acho que é isso. E o fato que eles têm também um sistema informático que foi montado nos anos 80, que eles não gastando fortunas até hoje para manter, e que fica impossível jogar fora para ressair do zero, apesar de poder ganhar em agilidade. Exato, tem isso, o sistema em si, o legado, e o fora a questão de legado cultural também. Enfim... Mas então, o XP da vida, assim, não teria mais o DNA para montar esse negócio? Você já entrou no XP? Sim. Você achou bonito? Funciona. Eu acho que assim, mas eles têm uma rede assim espalhadas de consultores que podem indicar. Sim. Não, eu acho que essa questão de uma empresa não poderia fazer igual, fazer melhor, eu acho que qualquer exemplo que você citar no mundo, você tem players que poderiam, aí entra os fatores de sucesso, né? O timing, o momento que entrou, a execução, então poderia, mas aí tá, que eu falei de legado cultural. A gente hoje tem 15 pessoas na equipe. E um Titanic não dá cavalinho de pau, um jet ski você dá um cavalinho de pau. Então, assim, independente de quantas pessoas boas tem, uma estrutura maior requer mais travas e tal. Então, eu acho que isso tudo acaba impactando também. Me parece que o ponto X, o chave de vocês aí seria a qualidade da análise, né, do crédito errado. Quando a gente... Diferencial que eu digo, né? Fazer uma análise que tenha uma qualidade melhor. Com certeza, é um dos principais. Quando eu penso em fator de sucesso, até a gente analisou muitos casos de fora, né? A gente brinca que tem a máquina do tempo aqui, pelo menos para esse nosso segmento. A gente vê o que aconteceu lá, evita muitos erros, acelera alguns processos. Então, é chave isso. Se você não tiver um modelo de crédito bom,
e seu crédito não estiver bem precificado, seu investidor está perdendo dinheiro, morreu. E a canal de aquisição, prospecção. Também não adianta você estar não conseguindo crescer porque não consegue prospectar cliente, também não vai para frente. A gente enxerga como os 2 principais pontos mais críticos. E não tem recorrência? Tem empresas que já finalizaram primeiro que volta? Tem. Você consegue justificar a aquisição de uma empresa porque vai ter vários empréstimos no futuro? Sim. Não tem que ser rentável desde o primeiro? Então, hoje o número ele é rentável desde o primeiro. A gente ainda não sabe qual que é o lifetime value, mas a gente já começa a ver recorrência. Como está muito recente, né, um ano de operação, a gente ainda não sabe qual é o lifetime value, mas já está vendo recorrência. Já tem ali alguns... A gente financiou hoje quase 200 empresas e já tem uns 8 casos de pediu mais de um. Então, voltando para a sua resposta sobre por que os grandes grupos não conseguem entregar uma experiência de uso boa, porque eles têm que atender todo mundo. É verdade que você vai tirar dinheiro no Dabla, ele te pergunta se você quer investir. Você, tipo, não, vai subindo o episódio. Aí, porque um comitê falou, não, tem que falar isso também. Tá, okay. Mas você acha que o futuro vai ser uma quebra, justamente, tipo todos os apps lá que estão unbundling, e que cada serviço bancário vai ter um app, tipo o TransferWise, o Nubank, para investir o Nexus, sabe? E seu celular vai virar, em vez de ter tudo numa app do Itaú, você vai ter várias apps, é isso que você imagina? Eu acho que sim. E aí, fazendo um link com o começo da conversa, e no centro de tudo isso, ainda acho que vão existir os bancos, porque, querendo ou não, o banco faz bem segurar o seu dinheiro. Se eu deixar seu dinheiro em casa o que eu tenho, alguém podia roubar. O banco está lá garantindo. Isso é um serviço bom. Eu acho que o banco vai parar de prestar serviços pontuais, porque o Nubank faz isso melhor, a Nexus faz aquilo melhor, o TransferWise faz melhor. Mas vai ter um centralizador que não sei exatamente qual serviço vai prestar, talvez a própria guarda do dinheiro em si, que vão ser os bancos. É assim que eu enxergo. Funcionou o mapa do Marketwise. Todo mês, cada pedacinho cresce em 100, 200 empresas. Então, no começo desse mapa, os logos eram desse tamanho, hoje é um pixel. Mas eu vou mais na linha dele de que os bancos ainda vão existir. O Nubank aqui é maravilhoso e lindo, mas ao pé da letra, alguma coisa que o Nubank quer fazer é ou virar um banco e passar aqui para frente. Porque ele cruza o dedo todo mês esperando você pagar a conta. Você não paga a conta só para ver se ele fez o que era. Sem contar que ele não tem conta corrente. Não tem conta corrente, não tem dinheiro. Não tem intenção de banco. É o Safra. O Safra é investidor. Investidor, não pertence. Investidor. Mas no banco é a questão, talvez... Porque ele não tem conta corrente, então ele não tem dinheiro. Então, se você não pagar a sua faturinha, não tem. Mas o banco também, em outra escala, o banco também. Mas o banco bate pela via do empréstimo, né? Aquele empréstimo ele não tem, ele não tem dinheiro lá. Mas você acha que o Nubank vai virar banco? Porque eles falam, mas... Você não está sabendo? Não sei, não estou sabendo de nada. Mas é uma questão regulatória, justamente, de virar instituição bancária, isso é uma coisa cara. A regulação no Brasil é bem pesada, você foi graduar, mas é bem pesada. Qualquer banco, mesmo que tem 100 pessoas, no mínimo vai ter 3 meses do auditório do Banco Central. Sim. Então, por exemplo, esse ano o Banco que é secretariamente um banco, vai captar dinheiro nos brasileiros, vai ter conta corrente, o peso e a carga que ela tem que pagar para seguir toda a regulamentação do Banco Central vai ser absurdo. Não tem também isso, por exemplo, os bancos não tomam o risco de abrir uma frente de negócio se já não está bem calibrado, autorizado pelo Banco Central. Verdade. Quais são os motivos pelo qual a empresa vem buscar um financiamento? Porque ela está aguardando um aumento do capital, porque ela está lançando um novo produto, ela está com um bloco de capital há alguns meses. Quais são os motivos? O principal é estar com algum problema pontual de caixa, de capital de giro, então ela está precisando e de repente entrou ali no cheque especial e putz, aquela taxa absurda do cheque especial. Esse é um dos motivos. Expansão é um motivo também, então precisa de... Quando eu falo expansão não é um negócio totalmente novo, mas a gente teve um caso interessante de um berçário. O berçário estava operando super bem, só que estava na capacidade máxima, apareceu a oportunidade de alugar o espaço do lado para expandir em 50%, sabia que tinha demanda já, mas não tinha capital para isso. A gente financiou. Esse é o outro motivo, mas
O principal mesmo, até acho que pelo momento de crise que a gente está passando, todo o histórico da Nexus foi nesse momento, foram empresas que estão com algum problema de caixa pontual. Ok, gente. Vamos encerrar e... Desculpa, você tinha uma última pergunta? Tá, última pergunta, vai. Cada operação tem um fluxo de pagamento específico ou não? Tem um padrão? É sempre mensal, mas é sempre mensal, então tem um pagamento mensal. Hoje a gente não trabalha com nenhum tipo de cronograma diferente, mas claro, cada uma segue o seu calendário, né? Começou hoje, paga daqui 30 dias, então elas são isoladas, elas não são agrupadas em... Em termos de prazo, é elástico, tipo, 2 anos, 1 ano, ou para cada operação tem um prazo diferente? É de 2 meses até 24 meses, o máximo 24 meses. E qual que é a administração desse? Então, a empresa, ela só paga um IOF, como qualquer outra operação de empréstimo que ela for fazer no sistema financeiro, ela paga o IOF. O investidor, ele está comprando um RDB. O que é o RDB? Ele é um recibo de depósito bancário, similar ao CDB, que é um certificado de depósito bancário. Tem algumas pequenas diferenças, ele não é negociável, mas do ponto de vista tributário é igual a um CDB. Então ele entra naquela tabela que começa em 22,5% nas primeiras parcelas, nas últimas já chega em 15%. Beleza, temos cerveja. Então Opa. vamos continuar. Obrigado, Daniel.